Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um evento do Espaço da Mente, que nós abrimos para nossos alunos, para a comunidade de EMDR do Brasil. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado Eric Bruemmer, e vou chamar o Dr. André Monteiro, que é treinador de treinadores do EMDR, do EMDR Institute, do IVA. Ele vai receber o Eric. Alô, Eric, e boas tardes, boas-vindas. Vamos ter uma apresentação hoje muito interessante sobre EMDR e trauma crânioencefálico, que é um assunto assim que nós já como se fosse um desdobramento daquilo que nós fazemos com o EMDR, que é mais o tratamento de traumas emocionais, de traumas de vida. Mas e aí, quando o trauma é orgânico, físico? É possível, Eric, trabalhar com EMDR pessoas com trauma no cérebro? Então, quero dar boas-vindas a você e vou fazer uma tradução aqui. Olá, tudo bem? Eu adoro o Brasil. André e eu, saúde. Tchau. Um momento, eu nem me estranho, minha fortaleza. A fortaleza é a base do Guaraná. Fiz pós-graduação, Eric Bruemmer, fiz pós-graduação em Ciência da Computação na Universidade do Kansas. Desde 2018, sou supervisor para EMDR Consulting. O Roy Kissling, que fez uma apresentação para nós há poucas semanas atrás, trabalhando em estreita colaboração com a Paula Meruti, que também falou para nós há poucos dias sobre EMDR e adolescentes. Approximately 60% of my cases at this point are some form of brain injury, menor e moderada e middle. Okay. Então, aproximadamente 60% dos casos que eu acompanho atualmente apresentam uma forma de lesão cerebral traumática que varia de leve a moderada. In 2011, I was diagnosed personally with a historical concussion from childhood and sports. Though Andre asked me this morning, was there any other thing? I was in 2 car accidents about 12 years ago that were relatively severe. Wow. I have a minor epilepsy, and I have a very minor learning disability. Muito bem. Em 2011, eu fui diagnosticado com uma lesão cerebral, lesão de concussão histórica de infância e provavelmente em decorrência de atividades esportivas. O André me perguntou essa manhã sobre qual tinha sido a origem dessa minha concussão, e há 12 anos atrás eu também estive envolvido em 2 acidentes automobilísticos. Além disso, eu tenho uma forma leve de epilepsia e uma discreta deficiência de aprendizagem. And this is my brain. E vejam só, este aqui é o meu cérebro. Couple of things to notice. Occipital lobes, aqui 2 coisas temporal lobes, importantes. parietal lobes, frontal cortex. Aqui algumas coisas importantes de comentar em relação ao lobo occipital, parietal, temporal e frontal. My occipital lobes are very active in this picture. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, no que está destacado em vermelho, que é a parte posterior do cérebro, o lobo occipital, referente à imagem, à visualização, em meu cérebro é muito ativado. And in my temporal lobe, blue and green are underactive.
E no meu lobo temporal, que vocês também podem ver aqui assinalado de verde e azul, isso quer dizer que são regiões do meu cérebro que são subativadas. There are a number of things that I've done as treatments over time. EMDR is one of them. E há uma série de tratamentos aos quais eu me submeti ao longo do tempo para lidar com essas questões, e o EMDR foi um desses tratamentos. Yellow is regular, is normalmente. A coloração amarela mostra um funcionamento normal, usual, nem com excesso, nem com subativação. A couple of things. I want to talk about the difference between technology and interaction with doctors. Eu queria falar sobre dois aspectos importantes que são, primeiro, a dimensão da tecnologia e a outra, a interação médico-paciente. See, in Brazil, I had a chance to spend a week in a hospital with a friend of mine's father who was hospitalized, and the medical care was extremely good. Eu estive no Brasil uma vez acompanhando um colega meu cujo pai estava hospitalizado, e eu acompanhei esse processo durante uma semana, e eu achei que o tipo de interação médico-paciente foi extremamente bom. This is some of the technology that's more available in the United States, though very limited. And I don't want to claim this is called a SPECT scan. E esse aqui é um tipo de tecnologia mais limitada, e temos aqui nos Estados Unidos, que é um SPECT scan. What we need, generally speaking, is we need a combination between technology e interativo. Tecnologia e interativo. E o que nós precisamos é essa interação maior entre tecnologia e a interação médico-paciente. Sim. This is the neurobiology of memory, and it was presented by Roy Kiesling through EMDR. Essa aqui é a neurobiologia da memória, que foi apresentada pelo Roy Kiesling, que é treinador de EMDR. Okay. The formation of a memory is when something presents itself to our senses. Então, na formação da memória, isso se inicia quando algo se apresenta aos nossos órgãos dos sentidos. There we go. Information comes into the thalamus through our senses. A informação chega através dos nossos sentidos e ela é recebida pelo tálamo. Except smell. Exceto olfato. Which comes straight into the amygdala. Que já entra direto na amígdala. Sensory information then is promoted to the amygdala. Então, essa informação sensorial é repassada para a amígdala. And it's given a emotional significance, an emotional meaning. E a ela é atribuído um sentido, um significado emocional. Then the sensory cortex, all right, begins to form the perception of the memory. E o córtex sensorial vai começar a formar essa percepção dessa memória. Interpretation is then made by the prefrontal cortex and the hippocampus do an interchange. E a interpretação vai ser dada pelo córtex pré-frontal, bem como pelo hipocampo, com o qual o córtex pré-frontal mantém um diálogo. This is a very simple version of what is going on in the brain. Essa é uma versão bem simplificada do que está acontecendo no cérebro. Then the memory begins to work.
E aí a memória começa a ser trabalhada. Okay, I want to stop here. Are there any questions? Because again, this is a very simple presentation, simple part of the way the brain works. Se tem alguma questão aqui, porque a rigor esta é uma parte mais simples dessa apresentação de como o cérebro funciona. Eu tenho uma pergunta, André. Aham. O professor estava colocando que só o olfato vai direto à amígdala. Eu Uhum. gostaria de saber se os demais, os 4 demais órgãos do sentido, se tem alguma diferenciação entre eles também nessa percepção. Mm-hmm. Okay, you mentioned that the smell goes straight into the amygdala, so should like to know if the other 4, if there would be some kind of difference among them in terms of qualitative evaluation. Absolutamente. Boa pergunta. Boa pergunta. Muitas diferenças. Many differences. So there's a timing issue. Primeiro tem Okay. é uma questão temporal, de timing. The lower part of the brain operates in under 50 milliseconds. A parte inferior do cérebro funciona numa velocidade que é inferior a 50 milissegundos. The upper part of the brain operates in over 250 milliseconds. E a parte superior do cérebro funciona a uma velocidade superior a 250 milissegundos. Then the timing becomes all kinds of issues. You'll notice in my picture of the brain, okay? Aqui o tempo é uma questão importante, vocês podem ver aqui nas imagens do meu cérebro. I tend to rely more on sight than I do on my other senses, in part because I have this brain concussion piece. Por causa como resultado dessa concussão cerebral que eu tive, eu tendo a confiar mais no meu senso de visão do que nos outros órgãos de sentido. That is an excellent question, and it begins to get at the complexity. Essa é uma pergunta excelente e começa a adentrar na parte do que diz respeito à complexidade dessa interação. And also, I'm having a lot of good results working with people with smells like essential oils. Também tem tido resultados muito interessantes, muito positivos com os pacientes trabalhando com cheiros, com óleos essenciais. Because of that amygdala really receiving smell first. E levando em consideração isso, que a amígdala recebe o olfato primeiro. That can also go the other way with negative smells. Isso também pode seguir numa direção oposta quando o cheiro for negativo. The other piece that's not been mentioned is the brainstem. O outro tema que não está mencionado aqui refere-se ao tronco cerebral. And I'd like to move to that next. Eu gostaria de me dirigir, ou de focalizar isso agora em seguida. Okay, so the vagus nerve. Então, o nervo vago. And this is the polyvagal theory by Dr. Stephen Porges, supported by growing amounts of research. Então, há um conjunto crescente de pesquisas que tem oferecido apoio, suporte à teoria polivagal desenvolvida pelo Dr. Stephen Porges. André, you can just go ahead and read these very quickly. Esse é o nervo mais longo do corpo. 80% dele é aferente, quer dizer, ele recebe informação do corpo para o cérebro. E 20% dele é eferente, quer dizer, leva as respostas do cérebro para o corpo. Conecta-se 2 vezes a cada órgão
E na sua dimensão dorsal, provoca as reações do sistema vagal dorsal, que é de congelamento diante de uma situação de perigo e de morte, de submissão absoluta. E já na parte do sistema vagal ventral, ele é mais ligado aos sistemas de defesa, de luta e fuga. Notice where the vagus nerve enters the brain. Observe aqui nessa figura em amarelo o local por onde o cérebro, o nervo vago adentra o cérebro. There are two reasons that people with brain injury become very, very tired. Há dois motivos principais pelos quais as pessoas que sofrem uma lesão cerebral desenvolvem uma fadiga, ficam muito cansadas. One is the eyes. Um deles é por causa dos olhos. And the other is hormones. E o segundo é por hormônios. We have a massive amount of data coming from our bodies to our brains. Nós temos uma quantidade imensa de informações que chegam ao nosso cérebro a partir do corpo. And a limited amount of information coming from our brains to our bodies. E uma resposta mais limitada de informações que desce do cérebro para o corpo. So notice in my brain, back to my brain. Então, Okay. Vem aqui de volta ao meu cérebro. All right. Lots of inflammation in the eyes, Muita in the occipital informação lobes. nos olhos, aqui representado pela região occipital que está mais marcada em vermelho. Intersecting with the vagus nerve as it brings information up from the body. E que tem uma interseção com o nervo vago à medida que ele traz as informações que chegam do corpo para o cérebro. The other thing is the hormones, and they're doing a lot of research with women. Outra questão aqui é a questão dos hormônios, e tem sido feitas várias pesquisas com mulheres. And most of the research is done on men, and a limited amount of research is done on women. Porque, no geral, a grande maioria das pesquisas é feita com homens, e agora tem havido são mais pesquisas feitas com mulheres. And there's three primary differences between the brain injuries that exist in men and the brain injuries that exist in women. E há três distinções importantes que acontecem no cérebro das mulheres em comparação com o cérebro dos homens em relação à concussão cerebral. Brain injuries in men are lower in the brain. As lesões cerebrais nos homens tendem a ser mais baixas, mais abaixo do cérebro. See, and brain injuries in women tend to be higher in the brain. E as lesões cerebrais em mulheres tendem a ser nas regiões mais altas do cérebro. See, then for three reasons. One is men have larger musculature in their neck. E aqui um dos motivos dos três motivos principais é que o homem tem uma carga muscular maior nessa região do pescoço. Women have greater flexibility in their neck musculature. As mulheres apresentam uma maior flexibilidade na musculatura do pescoço. Three, there's a very big difference in hormonals hormonal variance between men and women. E há uma variância muito grande em termos hormonais na comparação entre homens e mulheres.
So this is another good place if someone else has a question to ask. Aqui é um outro ponto que nós podemos fazer uma pausa se houver alguma pergunta que vocês gostariam. Claro. Eu entendi bem a variação de hormônio de mulher para homem. O homem raramente varia hormônio, mulher varia a cada 15 dias. A questão também dessa flexibilidade maior da mulher, pescoço e tal. Para a primeira parte, que as lesões das mulheres ocorrem mais em regiões mais altas do cérebro, quer dizer, em alguma parte específica do cérebro ou mais embaixo, ele atribui alguma coisa, porque você sabe que eu estudo gênero, essas coisas me interessam muito, né? Quer dizer, é o tipo do acidente, o homem se expõe mais, é acidente de trabalho, o que acontece? Okay. Fiquei bem curiosa com isso. So I got this idea, of course, of this difference between the hormones between men and women, especially because men, the hormones don't tend to vary that much, and women every 15 days or so, there are significant changes. And also this variation in terms of where the injuries may take place in men and women because of the muscles in the neck, especially. But why would you say that there? And she specializes in gender, so that's why this is very interesting to her. She'd like to know, why do you think this is so, that men tend to have more accidents related to a lower part, in relation to a lower part of the brain, and women in relation to an upper part of the brain? Would that be because of, physiology, or rather the kind of exposure that men and women have in terms of danger and kinds of accidents that they're prone to have? It's both and all. Todos y ambos. É um pouco de tudo e das ambas opções, né? De que existem diferentes tipos de essa diferença da musculatura e também do tipo de acidente a que homens e mulheres se expõem mais. There's actually a misnomer about hormones with men that I've only barely begun to scratch the surface of. Parece que há um certo desentendimento em relação ao funcionamento hormonal de homens, e esse é um assunto que eu mal comecei a entender no que eu tenho estudado. In women, the mathematics on the hormonal shift, there are four mathematical terms that they use for the hormonal shift in women. Em relação às mudanças hormonais das mulheres, há 4 formas de se referir a four mathematical terms. Ok, há 4 termos matemáticos distintos para descrever essa mudança hormonal em mulheres. Okay. I have a hard time not chuckling at this, because the misnomer is that women are more complicated and men are more simple. Eu tenho uma dificuldade de falar um pouco mais a respeito disso, porque dá a impressão de que assim, as mulheres são mais complicadas em termos hormonais do que os homens. Okay, so for women, 4 terms. Então, para as mulheres são 4 termos. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Okay? For men, the hormonal shifts, mathematically there are 28 terms. E para os homens, em termos matemáticos, seriam 28 per day. Por dia. If you don't get the answer that you want from a man, ask him again in half an hour. Se você não tiver uma resposta desejada do homem, pergunte para ele em meia hora. It's that men have more intraday variance. O homem apresenta mais variações diárias ao longo do dia. And women have more intra-month variance. Ao passo que as mulheres apresentam mais variações ao longo do mês. That's an extraordinarily good question, Maria. Can I add to it?
Essa é uma pergunta excelente. Eu gostaria de saber se tudo bem eu acrescentar algo a esse respeito. Yes. So, wonderful question. Uhum. The other thing that this illustrates is that injuries to the body can impact the brain. Outra questão ligada a isso é que os ferimentos infligidos ao corpo podem afetar o cérebro. An example of that last thing, how harm to the body impacts the brain. A lot of in car accidents or motos, there's a lot of injuries to the back. Então, em relação a essa questão de como os ferimentos ao corpo podem impactar o cérebro, em acidentes automobilísticos, com carros ou com motocicletas, é muito comum que haja ferimentos nas costas. And also to the neck. Né? See, Bem como pro absolutely, pescoço, né? absolutely huge. The other thing that I didn't touch on that Maria asked is in accidents with women, because it's higher in the brain, there's usually multiple places where it hurt, there's multiple places in the brain. There's the active place where it was hit and the inactive place that is somewhere else. Então, no caso das mulheres, como as sequelas tendem a ocorrer mais alto no cérebro, quando existe uma batida, um acidente desse tipo, é comum que haja um ferimento no local do impacto, bem como em outras regiões também do cérebro, mesmo que não ligadas a essa região onde houve um choque direto. Which creates a different kind of complexity. O que traz outro tipo de complexidade. I have a question here from Absolutely. a colleague. Uma pergunta aqui de uma colega dizendo: teria alguma intervenção diferente aí de utilizar movimentos bilaterais do EMDR tátil, auditivo ou visual para homens e mulheres nesse funcionamento ativando os sentidos? Would you say that there is a different intervention in terms of using bilateral stimulation, whether tactile, auditory, or visual for men and women in terms of this activation of the senses? Oh, I'm so excited. This is great. Muito animado. Yes, I would say men believe what they see and women believe what they hear. Eu diria que, em função disso que eu tenho lido, homens acreditam mais naquilo que veem e mulheres acreditam mais naquilo que escutam. This is one of the reasons that my population is 100% online now. Esse é um dos motivos pelos quais a população que eu tenho atendido tem sido de 100% online agora. And I am doing very little eye movements and very little auditory. Eu tenho utilizado muito pouca estimulação visual ou auditiva. So Paula mentioned it. I'm doing. She mentioned it several weeks ago that she's named a thing that I do, the Eric. For bilateral stimulation. Então, a Paula comentou na apresentação dela há algumas semanas que tem o jeito Eric de fazer essa estimulação bilateral, mais do estilo tátil. So the primary interventions that I'm using are self-stimulation with tapping of some form. Então, a principal forma de estimulação que eu tenho utilizado tem sido a estimulação em que envolva o tapping, que é o toque alternado de alguma forma em alguma parte do corpo. Como agora ele está demonstrando. Angel hugs, butterfly hugs. Abraços de anjo, abraços de borboleta. Okay,
lap drumming. Ou batidas nas pernas. EMDR 2.2, having people move. E esse aqui é um outro conceito do EMDR 2.0, que é apresentado pelo pessoal da Holanda, em que a pessoa é convidada a mover o corpo inteiro, de um lado para o outro. I'd just like to add, eu gostaria só de confirmar, então, se, como agora está fazendo a estimulação mais tátil, se percebe na interação do que eram com os pacientes antes de ficar todo mundo online, se havia essa diferença de aproveitamento do reprocessamento, de maneira que homens a estimulação fosse mais visual e de mulheres mais auditiva, tendo em vista essa observação que trouxe. So I'd just like to add, if before we went online and now you're doing more tactile stimulation, if before that, if you had the chance to verify better this difference between the visual stimulation being more activating in terms of reprocessing for men and the auditory more for women. It's more of a generality, and prior to going online, I would say that I was having more women do auditory things. Of course, I want to be careful here because anything that I say is a stereotype. So, eu quero tomar cuidado para não fazer uma coisa muito estereotipada, mas realmente antes eu estava usando mais o auditivo com mulheres. And men. Though I have seen more visual problems with men. Apesar de ter visto mais problemas visuais com homens. And I have seen more multiple location issues with women. E tenho visto mais problemas com essa localização múltipla de danos cerebrais com mulheres. This is the called in computer science. This is a problem called the dining philosopher's problem. Aqui na ciência da computação é chamado de problema do jantar do filósofo. Can you read those first 3 points? 5 filósofos sentam-se a jantar, a cada um com um pauzinho à direita e outro à esquerda. Para comer, devem ter o pauzinho à esquerda e o pauzinho à direita. Eles não podem se comunicar uns com os outros. Para cada filósofo, o pauzinho à direita representa o fornecimento de sangue e o pauzinho à direita representa a eletricidade. O prato representa os nutrientes. Como eles comem? Nutrientes. Nutrientes. Wow. Maybe if we unshare the screen so people can see this better. Sounds great. 5 different areas of the brain. Now, there's many more areas of the brain than just 5. Aqui são representadas 5 áreas do cérebro, apesar de, claro, existirem muito mais. So, we're going to... Your sound is gone off a bit. Oh, sorry. We're going to simulate an accident. Vamos fazer a simulação de um acidente. Okay. I always say that the brain runs on 3 things: blood, electricity, and nutrients. Eu digo que o cérebro funciona baseado em três ingredientes: o sangue, a eletricidade e os nutrientes. So, if this is the normal brain, este aqui é o cérebro normal. And in an accident, I have an area that is
concussed, what happens is it gets shrank. Então, o que acontece na hora de um acidente é que, no caso de uma área que sofre uma concussão, ela é como que é reduzida. But the brain is a very balanced organism. So if an area gets shrank or squeezed, another area becomes inflamed. O cérebro é uma região, claro, composta por muito equilíbrio, de forma que se uma parte é mais reduzida ou exprimida, uma outra parte do cérebro faz uma compensação disso. Can you imagine the results? Imagine o resultado disso. Okay. Did you ever think you'd see Brazilian balloons used so well? Eu não imaginava ver balão do Brasil funcionar assim tão bem para representar parte do cérebro. Sim. Ele disse que uma parte compensa a outra que foi reduzida. Esse compensar é ela aumentar a área, a parte ficar mais, digamos, mais influente, ou ela começa a executar as funções da outra que foi reduzida? And does this mean when you talk about this compensation from one area in relation to another one, does it mean that there is a change in terms of the intensity of the activity, or is it that even worse than that, that it takes over parts of the activities that were originally compromised? It can be both. Pode ser pouco das duas coisas, então de ou aumentar a sua atividade, a sua intensidade, ou de assumir pouco das funções da outra. The other thing to know is that the brain is tremendously redundant. Outra coisa importante de se ter em conta é que o cérebro é extremamente redundante. It's why we can sustain lots of little issues. Por isso que nós podemos sofrer uma série de pequenas questões. But big issues create really big problems. Mas comprometimentos grandes podem trazer realmente problemas muito maiores. Tania, a wonderful question. Boa pergunta. E se vocês quiserem, podem escrever aqui no bate-papo que eu repasso. So let me give you an example with several women that I've worked with, okay? They have been in some form of accident where they have, one woman in particular had a fall. Então, eu vou falar pouco sobre alguns casos de mulheres que eu acompanhei que passaram por acidentes, né? E num caso específico é de uma mulher que teve uma queda. She's had problems with her sensory area in her brain. Ela teve problema com a parte sensorial do cérebro. And multiple issues exactly like symmetrical. Basically, I'm trying to show you with this. She's had exactly in the opposite area of her brain. She was struck in the left the left parietal lobe. Ok. Ela sofreu uma batida direta no lobo parietal esquerdo. And she also has corresponding problems in her right frontal cortex. E ela tem problemas correspondentes no seu córtex pré-frontal direito,
Quer dizer, com uma simetria exata de onde houve o acidente. Então, no que bateu aqui atrás, teve consequências também na parte frontal. Her left frontal cortex is working better. O córtex pré-frontal esquerdo dela está funcionando melhor. It's very interesting. É muito It's interessante. very interesting. And intriguing. Yeah. The other thing in this particular case, she also has something that's very difficult to find, which is called a cerebrospinal fluid leak. E ela tem uma outra questão que é difícil de se encontrar, que é um vazamento de líquido cerebroespinhal. Really complicated. Caso bastante complicado. And she told me this week, she's a medical professional, she told me this week is anyone with a mild traumatic brain injury. Ela é uma médica, ela diz que qualquer pessoa que passou por um trauma crânioencefálico, mesmo que leve, should not be told that it is a mild TBI. Não deve receber a notícia de que é um problema de trauma crânioencefálico discreto, que é algo leve. We have to give our patients credit. Nós temos que dar crédito aos nossos pacientes. But has she been responding well to EMDR? She is. She is. EMDR. And there's a lot of other medical interventions that are going on with her. The other thing is it's very helpful that I believe her. E ela tem passado por uma série de outras intervenções médicas e tem sido muito importante que eu acredite nela. Other questions? There's one here. Tem uma outra pergunta aqui. Boa tarde. Tem um paciente que fez cirurgia tirando um tumor no córtex pré-frontal e a parte motora ficou um pouco comprometida e a fala. Em mulher, como seria o trabalho com ela? Have this patient who underwent surgery having had a tumor removed from the prefrontal cortex, but a motor part was a bit compromised and also the speech, and she's a woman. How would you say that I could work with her? That's exactly that's a little bit where we're going. It's a very extended question. I have had a client who had a tumor removed, and there's so many motor functions around the sensory cortex. Então, eu tive uma paciente que também teve um tumor removido e essa região está muito ligada a essas expressões motoras e é mais ou menos nessa direção que eu vou falar aqui mais sobre nesta apresentação. So we're going this direction. Okay. We're going this direction. Okay, so we shook up the brain. Então, digamos aqui no caso que nós saculejamos o cérebro. These 5 philosophers can't talk with one another. E esses 5 filósofos, metaforicamente falando, não conseguem conversar, não podem conversar uns com os outros. So let me go back to sharing and how do they eat? How do they get their guaraná? Então, vou voltar aqui ao compartilhar a tela e vamos ver um pouco melhor como é que eles podem comer ou compartilhar o guaraná. We've turned what had been a non-competitive system into a competition. O que nós fizemos foi transformar um sistema que não é competitivo em uma competição. So, this is a very Brazilian solution. Essa aqui vai ser uma solução bem brasileira. Hire a waiter. Contrate garçom. What kind of garçom do we use? E que garçom que podemos utilizar? The primary clock in
in the body is in the thalamus. O principal relógio do cérebro encontra-se no tálamo. So we have to figure out how to get the thalamic clock working again. Então, o nosso desafio é como fazer com que esse relógio talâmico volte a funcionar. Okay. However, every other system in the body has its own clock. E aqui, em relação a esses sistemas, eu poderia dizer que cada um dos sistemas do cérebro apresenta o seu próprio relógio. All right. The typical problems that we experience are electrical, blood, inflammation. Os principais problemas que podem ocorrer são ligados a sangue, eletricidade, inflamação, Lack of nutrients, falta timing problems, de nutrientes, problemas ligados a timing, ao tempo, place, hormones, and gender. lugar, hormônios e gênero. Okay. Let me talk about like a timing issue. Okay. There's growing research that ringing in the ears is a timing issue amongst several systems. Então, por exemplo, em relação ao tema do tempo, do timing, há uma série de pesquisas mostrando que a pessoa, quando tem tinnitus, quando sofre de zumbido no ouvido, isso pode ser um problema nesse funcionamento desse relógio interno em desarmonia com outros sistemas do cérebro. So this is the dining philosophers, and I've stolen a problem from computer science. Então, esse aqui é o problema do jantar do filósofo, que eu quis pegar como uma exemplificação para mostrar o tipo de interação das diferentes áreas do cérebro. In the most extreme version, it creates a problem called deadlock. No pior dos cenários, ele pode provocar uma situação que é chamada de deadlock, que é uma parada geral. That's what I mean by turning a non-competitive system into a competitive system. E é isso que eu chamo de se transformar um sistema não competitivo em um sistema competitivo. Does that make sense? Se faz sentido assim. Esse deadlock seria então uma situação de impasse em como lidar com essa interação inicialmente harmoniosa quando existe o desequilíbrio de um acidente cerebral. Back to the question of how do I get started with a new presenting patient? Então, voltando à questão de como eu inicio o trabalho com um paciente que começa o processo. I have to test whether the clocks in the brain are connecting to the thalamus. Eu tenho que conferir se os relógios que estão atuando no cérebro se conectam adequadamente ao tálamo. And I'll just say the object is to help the thalamic clock synchronize the other clocks. Então, o objetivo é de ajudar o relógio talâmico a se sincronizar com os outros relógios. But those other clocks, outros relógios, Mas esses outros relógios don't want to turn over responsibility to the primary clock. não querem entregar a responsabilidade para esse relógio principal talâmico. Because once those clocks start working solidly, okay, or all the time, they have no assurance that the large clock is going to work again.
Porque quando eles estiverem trabalhando de uma forma muito continuada, eles não vão ter a garantia de que este relógio talâmico estará funcionando bem. So I work to desensitize these clocks. Então, eu trabalho no sentido de dessensibilizar esses relógios. And there's some very good research about blood distribution in the brain, which is based really on two things: blood and electricity. Então, há estudos que mostram como essa distribuição de sangue e eletricidade no cérebro, como ela ocorre. The old recovery protocol, non-therapeutic for concussion, was rest a lot. Então, o protocolo mais antigo para lidar com a concussão cerebral era o de se pedir que o paciente descansasse muito. Okay. What I would say in desensitization is we're actually allowing the clock in whatever area it is to start to relax. Então, eu diria que em relação à dessensibilização, o que nós estaríamos tentando promover é exatamente um relaxamento desses relógios, não importa a quais sistemas internos do cérebro eles se refiram. So it's a balance of good rest, minor exercise, good nutrition, medical interventions. Então, é um equilíbrio entre o bom descanso, um pouco de exercícios leves, boa nutrição e intervenções médicas. And the final phrase is alleviation of the other parts of the body. E finalmente, o alívio de dor em outras partes do corpo. Okay. Each of those we can target with desensitization. Para cada um desses aqui, nós podemos tomar como alvo e fazer uma dessensibilização. So until I know a client, it is rare that I'm actually doing reprocessing. Então, é importante dizer que raramente com esse paciente eu vou fazer reprocessamento. Eu tenho uma pergunta, André. O relógio talâmico é o relógio que coordena, que cuida do ciclo circadiano de vigília, de luz e sono? So it's not really clear. I'd like to understand if the thalamic clock is responsible, for instance, for the circadian cycle of wakefulness and sleepy, and the sleep, these alternations of the body. It should be. Mm-hmm. Is it all the time, even in our non-injured clients? I'm not sure. Uhum. Isso deveria ser também nos nossos pacientes que não estão traumatizados. It would be really nice if we could say, eat better, sleep better, exercise more. Então seria mais fácil dizer, né? Coma bem, exercite-se bem e descanse bem. But the thalamic clock would be responsible for all of this balance, right? Exactly. Now, by the way, I think this is one of the reasons to use sense in terms of processing, because when it skips the thalamic clock, okay, then the amygdala starts to resynchronize the thalamic clock. Então, isso tem a ver, sim, o relógio talâmico sendo responsável pela manutenção desse equilíbrio. E esse é um dos motivos pelos quais eu também utilizo óleos essenciais no trabalho com reprocessamento, quando eu já estou mais familiarizado com o paciente.
porque pode ser que, se há um problema com esse relógio talâmico, por meio dessa estimulação direta da amígdala com o óleo essencial, eu consigo fazer com que essa amígdala promova o ajuste desse relógio talâmico a se sincronizar melhor. The best tools that I have for desensitization are using Roy Kiesling's 2 non-therapeutic tools in a therapeutic environment. A melhor maneira que eu conheço de realizar a dessensibilização é através do uso de 2 ferramentas, não de prática clínica, né, no sentido do protocolo clássico do Roy Kiesling, no meu ambiente de atendimento clínico. André has new copies of this and he can distribute them freely. O André tem cópias disso e ele pode distribuir livremente, é o que vocês vão poder encontrar no nosso site. The 2 tools are CID, Critical Incident Desensitization. As 2 ferramentas são o CID, que é a dessensibilização de incidentes críticos. The way to understand CID is we're only lowering the SUDS. E o jeito que nós vamos entender da utilização desse CID, ou aqui no caso, na tradução para o português, fica DIC, é de reduzir os SUDs. And we don't necessarily care that the SUDS goes all the way down. E não nos preocupamos se o SUD não descer, não chegar a 0. And keep in mind, we're targeting an area either in the brain or in the body that has more need. E nós vamos tentar ajudar uma área que seja do cérebro ou no corpo que esteja com maior necessidade. So this is dessensibilização de incidente crítico. Essa é a dessensibilização de incidente crítico. Very simple. Very simple. Can take 10 minutes and you can do it multiple times in the office environment. É muito simples e pode ser feito em até 10 minutos no ambiente de consultório. All right. The second is lower the SUDS, raise the VOC. E o segundo é por meio da redução dos SUDs e da elevação do VOC. Okay. Which usually represents a transition in the brain between the area that has injury and another area as a resource. E que no cérebro seria já uma certa transição em relação àquela área que passou por um ferimento e uma outra região já mais ligada a recurso. So what we're looking at doing, again, is lowering the SUDS, maybe not to 0. Então, mais uma vez, o que nós queremos aqui é reduzir os SUDs, não necessariamente até o 0. And raising the VOC, not necessarily to 7. E elevar o VOC, mas também não necessariamente até o 7. There's also a minor thing that Roy has placed in here about the beliefs of what will happen if we lower the SUDS and raise the VOC. E o Roy incluiu aqui alguns tipos de crenças do que pode acontecer se conseguirmos reduzir os SUDs e aumentarmos o VOC. So, André, you can just go ahead and read step 2. Então, lendo aqui o passo número 2, nomeie, à medida em que você pensa sobre o incidente, quais são os seus pensamentos sobre isso? All right. To Yeah, go ahead and read the list. Então, alguns aqui para poder marcar. Eu irei morrer, estou sobrecarregado, não consigo lidar com isso, não dou conta.
É minha culpa, eu deveria ter feito algo, eu sou um fracasso, eu sou uma má pessoa ou algum outro. And you can add other ones with respect to the brain. If I, go ahead and translate that. Você pode acrescentar outros que estejam relacionados ao cérebro. If I might be hurt again is very common. Por exemplo, um que é muito comum é eu posso me machucar de novo. I have to ride my motorcycle again. I have to drive a car again. Eu tenho que dirigir minha moto, meu carro novamente. Then we introduce the idea of step 4, which is what would you prefer to believe? E aí introduzimos o passo 4, que está ligado ao que você preferiria acreditar. Okay. The example that was given earlier about the tumor removal O exemplo may... go ahead. Então, em relação ao exemplo que foi apresentado antes, no que fala sobre a remoção do tumor no cérebro. By the way, it's a very similar question to working with a person who has had a stroke. Essa é um tipo de argumentação que é muito semelhante àquelas pessoas que passaram por algum AVC. The other thing that I want clearly said is this doesn't replace good medical care. E que acho importante também esclarecer que isso aqui não substitui uma boa avaliação e cuidado médico. Em quais casos a aplicação de EMDR seria inadequada ou não indicada? So in what cases would the use of EMDR be inadequate or not the best way to go? Well, what I would say is phase 4 is the questionable phase, okay, about how much bilateral stimulation that you do. Eu diria que o questionável na fase 4 o quanto de estimulação bilateral que vai ser empregada. And the more complex the client, let's say there's a brain injury, let's say that there was pre-existing dissociation, let's say that there was the head trauma was severe, that's very difficult. Eu diria que alguns casos de pacientes mais complexos, como com pacientes com comorbidade, que tiveram algum trauma crânioencefálico, mas que antes disso já sofriam de um quadro de dissociação. Então, esses são alguns casos em que requerem um pouco mais de cuidado. The other thing that I'm thinking of is I'm spending quite a bit of time trying to figure out whether a concussion is mild or moderate or severe. Também passo tempo tentando fazer essa avaliação de o quanto que essa concussão é mais leve ou ela é média ou severa. So, for instance, there's a lot of undiagnosable seizure disorders that happen in moderate traumatic brain injury. Então, uma série de reações convulsivas que não são diagnosticadas direito como resultado de trauma crânioencefálico. I also mentioned that there was a study that I read that said 100% of the patients had PTSD, 90% of them categorized as also having mild traumatic brain injury. Então, de um estudo que eu li, de que 100 pessoas que apresentavam TEPT, 90% delas sofriam de trauma crânioencefálico leve. Okay. There was a question here also in terms of what would your suggestion be in terms of the
of essential oil that would be most appropriate for this work? Qual seria o óleo essencial mais apropriado para esse tipo de trabalho? Também foi uma das perguntas. So kind of on the spectrum, there are cooler essential oils and there are hotter essential oils. And because of the inflammation in the brain, I work to not use, if a client knows about this, I work to not use hotter essential oils. Cinnamon is a hotter essential oil. Por exemplo, então, eu preferiria, em relação ao uso de óleos essenciais, esclarecer que existem aqueles que são chamados os mais frios e aqueles que são chamados os mais quentes. Então, no caso do paciente entender disso, eu tento evitar aqueles mais quentes, como, por exemplo, de canela, que é mais ativador. Citrus oils tend to be mais frios. Os óleos mais cítricos tendem a ser mais frios. Limão, especially. Especialmente limão. Many people like that. Anything that, honestly, I think anything that is a calming smell is very, very helpful. Na verdade, qualquer óleo que tenha um cheiro que seja tranquilizador, que acalme a pessoa, eu acho que funciona bem. Also, then you can start to have people imagine smelling florals. Ou você pode pedir para a pessoa imaginar que ele está cheirando substâncias florais. I know you Brazilians love the beach. Sei que vocês brasileiros adoram a praia. What they hear on the beach, the smells of the beach, aquilo que se escuta na praia, os cheiros associados à praia. So we're starting with smell, and then we're adding senses and testing how the thalamic clock can help with regulation. Então a gente começa com o cheiro e aos poucos começa a acrescentar outros ingredientes sensoriais, os auditivos e por aí, assim por diante, e averiguamos como é que o relógio talâmico se ajusta nesse tipo de estimulação e começa a se sincronizar. O óleo é utilizado junto com estímulos bilaterais. Is the oil used together with bilateral stimulation? There's a really interesting person who's trained in EMDR in the United States who's only doing who's only using oils. No BLS. No, he's only using it, no BLS directly. Então, tem uma pessoa nos Estados Unidos que tem trabalhado só com óleos essenciais sem usar a estimulação bilateral. The technique that he's using is called aroma freedom technique. É uma técnica chamada aroma freedom technique, a técnica de libertação ou de liberdade de aroma. André? Sim. André, no caso de associar os cheiros, poderia também associar os cheiros afetivos, pedir a pessoa para imaginar, por exemplo, no meu caso, pão de queijo feito pela minha mãe, o cheiro do pão de queijo. So if you can associate with emotional... Essas associações de cheiros afetivos. Eu adoro pão de queijo. Enviar pão de queijo. Come on, bring it over. If you can associate them, just not just the more abstract, but also these emotionally related, laden smells. Absolutely, and we're making it as tactile as possible. E aos poucos vamos tornando isso cada vez mais táteis também, para intensificar. Sim. Uma outra pergunta aqui: quais são os efeitos percebidos após a aplicação do EMDR nesses casos? Algum efeito observável no caso de perdas cognitivas?
What are the effects that you noticed after the use of EMDR in these cases? Is there any effect that you can observe, especially in the case of cognitive? Relaxado. Muito relaxado. Muito relaxado. Mais baixo pain. So decrease in pain. Mais relaxamento, redução de dor, são resultados observados. Really interesting flexibility of movement. E a maior flexibilidade de movimentos também tem sido particularly in the neck. Principalmente no pescoço. Right. The other thing that I would say is their auditory and their visual can increase. E pode haver também aprimoramento da capacidade auditiva e visual desses pacientes. Just really quickly, I want to show a couple of these other slides, just very, very quickly, to talk about some other resources that are available in the US and may be available worldwide. Falar aqui, mostrar mais uns slides mostrando recursos disponíveis nos Estados Unidos e possivelmente em outros lugares do mundo. The window of tolerance is very important. It directly correlates with the vagus nerve, so the polyvagal theory. A janela de tolerância, que está muito ligada à teoria polivagal e, portanto, às interações com o nervo vago. The physical part of the window of tolerance corresponds to Jacques Panksepp affective neurocircuits. Então, os circuitos neuroafetivos de Jacques Panksepp estão muito ligados à parte física da janela de tolerância. Okay, the next resource, wonderful discussion occurring very relatively new in the last 3 years, is on a website collecting information about women and brain injury, pinkconcussions.com. Esse site aqui, pinkconcussions.com, tem trazido discussões super interessantes, principalmente no que diz respeito a trauma crânioencefálico em mulheres e coletando informações de diferentes pessoas, e vale a pena conferir o que eles têm apresentado. This is from their most recent magazine. Essa capa aqui é da versão mais recente da revista que eles distribuem, que eles publicam. Types of memory and the way that they might be affected. This is from a company called NICABM.com. Esses aqui são os tipos de memória que podem ser afetados desse site NICABM. Just mentioning those types of memories really quick. Semantic memory, episodic memory, procedural memory. Então, mencionando rapidamente esses tipos de memória: a memória semântica, a memória episódica, a memória de procedimento e a memória emocional. Sim. Sim. E esse material já está traduzido lá no nosso site. Okay. Where does EMDR fit in this? We're trying to calm the lower brain, especially the thalamus. Onde é que o EMDR entra nisso, né? Ele entra aqui tentando regular e tranquilizar as partes mais inferiores do cérebro e também do tálamo. And final slide, desculpa. E desculpa, a última slide, desculpas. Ele não vai ter um trauma crânioencefálico, né? Not having brain injury. Obrigado. Honra. Muito obrigado, Eric. Foi ótimo ter você aqui. I'm so grateful. Yeah, and it was great to have you here. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa.
Para você também, Eric. Para todos vocês, obrigado por terem vindo. Bye, bye. Tchau, tchau. E cuidem-se bem.